Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos 12 a 19. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Uma parte deste Evangelho já foi comentado no 33º domingo do tempo comum e falei sobre a importância da vigilância. Gostaria de falar hoje sobre os sinais dos tempos. Para falar disso, nada melhor do que as palavras de Nossa Senhora ao Padre Gobi. Rubio, Itália, 31 de dezembro de 1992. Abre aspas. Já vos anunciei várias vezes que se aproxima o fim dos tempos e a vinda de Jesus na glória. Quero agora ajudar-vos a compreender os sinais descritos na Sagrada Escritura que indicam já estar próximo o seu glorioso retorno. Estes sinais são claramente indicados nos Evangelhos, nas cartas de São Pedro e de São Paulo e estão se realizando nestes anos. O primeiro sinal é a difusão dos erros, que levam à perda da fé e à apostasia. Estes erros são difundidos por falsos mestres, por célebres teólogos que já não ensinam as verdades do Evangelho, mas sim perniciosas heresias baseadas em raciocínios humanos e errados. É por causa do ensino dos erros que se perde a verdadeira fé e se difunde por toda parte a grande apostasia. Abre aspas. Tomai cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos procurarão enganar muita gente. Surgirão falsos profetas que enganarão a muitos. São Mateus, capítulo 24, versículos 5 a 9. São palavras de Nosso Senhor. Abre aspas, o dia do Senhor não virá sem que primeiro venha a grande apostasia. Carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Abre aspas, surgirão entre vós falsos mestres, estes tentarão difundir heresias desastrosas e se voltarão até contra o Senhor que os salvou. Muitos os ouvirão e levarão, como eles, uma vida imoral e por sua culpa a fé cristã será desprezada. Movidos pelo desejo de riqueza, enganar-vos-ão com raciocínios errôneos. Essa é a carta de São Pedro. O segundo sinal é o rebentar de guerras e de lutas fratricidas que levam ao predomínio da violência e do ódio e a um resfriamento geral da caridade, ao mesmo tempo que se tornarão cada vez mais frequentes as catástrofes naturais, como epidemias, fomes, inundações e terremotos. Abre aspas. Quando ouvirdes falar de guerras próximas ou longínquas e de rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário que isto aconteça.
Erguer-se-á povo contra povo e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em diversas regiões. Tudo isto será apenas o início de sofrimentos maiores. O mal estará tão difundido que o amor se resfriará em muitos. Mas Deus salvará aquele que perseverar até o fim. São palavras no Evangelho de São Mateus, palavras de Nosso Senhor no capítulo 24. No capítulo 24. O terceiro sinal é a sangrenta perseguição daqueles que se mantêm fiéis a Jesus e ao seu Evangelho e permanecem firmes na verdadeira fé. Durante esse tempo, o Evangelho será pregado por toda a parte do mundo. Pensai, filhos prediletos, nas grandes perseguições que sofre a Igreja e no zelo apostólico dos últimos papas, sobretudo do meu Papa João Paulo II, e levar a todas as nações da terra o anúncio do Evangelho. Abre aspas, sereis presos, perseguidos e mortos. Sereis odiados por todos por minha causa. Então, muitos abandonarão a fé, odiar-se-ão e atraiçoar-se-ão uns aos outros. Neste tempo, a mensagem do reino de Deus será proclamada em todo o mundo. Todos os povos deverão ouvi-la. E então virá o fim. Fecha aspas. São Mateus, capítulo 24, palavras de Nosso Senhor. O quarto sinal é o horrível sacrilégio que será cometido por aquele que se opõe a Cristo, isto é, pelo Anticristo. Entrará no templo santo de Deus e sentar-se-á no seu trono, fazendo-se adorar ele mesmo como Deus. Abre aspas, levantar-se-á contra tudo aquilo que os homens adoram e leva o nome de Deus. O homem iníquo virá com o poder de Satanás, com toda a força de falsos milagres e falsos prodígios. Usará de toda espécie de engano maligno para fazer o mal. Fecha aspas, é a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Abre aspas, vereis um dia no lugar santo aquele que comete o horrível sacrilégio de que falou o profeta Daniel. Quem lê, procure compreender, fecha aspas. São palavras de Nosso Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Filhos prediletos, para compreenderes em que consiste este horrível sacrilégio, lede o que é predito pelo profeta Daniel. Abre aspas. Vai, Daniel, estas palavras estão escondidas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, tornar-se-ão cândidos e íntegros, mas os ímpios continuarão a agir impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá estas coisas, mas os sábios compreendê-las-ão. Ora, desde o tempo em que for abolido o sacrifício cotidiano e se instalar a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Bem-aventurado aquele que esperar com paciência e chegar aos 1335 dias. Fecha aspas. O livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículos 9 a 12. A Santa Missa é o sacrifício cotidiano, a oblação pura que é oferecida ao Senhor em toda parte, desde o nascer ao pôr do sol. O sacrifício da missa renova o sacrifício consumado por Jesus no Calvário. Acolhendo a doutrina protestante, dir-se-á que a missa não é um sacrifício, mas apenas a Santa Ceia, isto é, a recordação daquilo que Jesus fez na sua última ceia. E assim será suprimida a celebração da Santa Missa. É nesta abolição do sacrifício cotidiano que consiste no horrível sacrilégio realizado pelo Anticristo, cuja duração será de cerca de 3 anos e meio, isto é, de 1290 dias. O quinto sinal é constituído por fenômenos extraordinários que aparecerão no firmamento do céu. Abre aspas, o sol escurecerá, a lua perderá a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Fecha aspas, São Mateus capítulo 24, palavras de Nosso Senhor.
O milagre do sol ocorrido em Fátima durante a minha última aparição pretende indicar-vos que já entrastes nos tempos em que se cumprirão estes acontecimentos, que vos preparam para o retorno de Jesus na glória. Abre aspas. Então, ver-se-á no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra chorarão, e os homens verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. Fecha aspas. São Mateus capítulo 24, palavras de Nosso Senhor. Meus prediletos e filhos consagrados ao meu coração imaculado, quis vos esclarecer sobre estes sinais de que Jesus vos indicou no seu Evangelho, para vos preparar para o fim dos tempos, porque eles estão se realizando nos vossos dias. O ano que se encerra e aquele que se abre fazem parte do tempo da grande tribulação, durante a qual se difunde a apostasia, se multiplicam as guerras, sucedem em muitos lugares catástrofes naturais, se intensificam as perseguições, o anúncio do Evangelho é levado a todos os povos, fenômenos extraordinários acontecem no céu e se aproxima cada vez mais o momento da plena manifestação do Anticristo. Convido-vos então a permanecerdes fortes na fé, firmes na esperança e ardentes na caridade. Deixai-vos levar por mim e recolhei-vos todos no refúgio seguro do meu coração imaculado, que eu vos preparei precisamente para estes últimos tempos. Vede comigo os sinais do vosso tempo e vivei na paz do coração e na confiança. Eu estou sempre convosco para vos dizer que a realização destes sinais vos indica com certeza que está próximo o fim dos tempos com o retorno de Jesus na glória. Abre aspas. Aprendei esta parábola tirada da figueira. Quando os seus ramos estão tenros e despontam as primeiras folhas, compreendeis que está próximo o verão. Do mesmo modo, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que a vossa libertação está próxima. Fecha aspas, São Mateus capítulo 24, palavras de Nosso Senhor. Que lição nós podemos tirar de tudo isso? Como dissemos ontem, justamente por ter começado o fim dos tempos, Nossa Senhora tem aparecido com mais frequência para fazer um forte apelo à conversão e para nos proteger das seduções do demônio que quer a perdição de todos. Que nos convertamos o quanto antes para Deus, vivendo todos os seus mandamentos, e que estejamos muito unidos a Nossa Senhora, como ela mesma disse: deixai-vos levar por mim e recolhei-vos todos no refúgio seguro do meu coração imaculado, que eu vos preparei precisamente para estes últimos tempos. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.